Nem tudo o que chamamos de progresso vem acompanhado de justiça. Há mais de 100 anos, no coração verde e frio do sul do Brasil, uma ferrovia prometia ligar São Paulo ao Rio Grande do Sul e acabou conectando o país à sua própria ferida. Essa é a história da Guerra do Contestado, um conflito esquecido, mas que diz muito sobre o Brasil que ainda somos, desigual, dividido e em busca de sentido. Antes de mergulhar nesse episódio, já deixa sua curtida, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Esse é um projeto independente, feito com pesquisa, dedicação e amor pela história do Brasil. Cada inscrição ajuda a manter viva essa memória e é o que sustenta esse trabalho. No fim do século XIX, o Brasil vivia sua febre de modernização. Ferrovias cruzavam o país, abrindo caminho para o café, para o capital estrangeiro e para um novo ideal de ordem e progresso. Mas enquanto os trilhos avançavam, o chão sumia sob os pés do que sempre viveram dele. No interior, entre Paraná e Santa Catarina, a ferrovia São Paulo-Rio Grande rasgou uma região disputada há décadas. O governo federal concedeu à empresa norte-americana Brasil Railway Company o direito de explorar vastas faixas de terra, 15 quilômetros de cada lado dos trilhos. Só que essas terras já tinham dono, ou melhor, tinham vida. Pequenos agricultores, caboclos, extratores de erva mate e madeira que há gerações viviam da terra, ainda que sem títulos oficiais. De um dia para o outro, foram declarados invasores, suas casas queimadas, suas plantações tomadas, e o progresso passou como um trem que não faz paradas. Entre 1910 e 1912, milhares de homens trabalharam na construção da ferrovia. Quando a obra acabou, ficaram desempregados, sem rumo e sem terra. Nesse cenário de miséria e de deslocamento, a fé virou abrigo e o sagrado se misturou ao político. Surge então a figura de José Maria de Santo Agostinho, um monge, curandeiro e profeta. Ele pregava uma vida simples, sem exploração, e falava de um mundo justo, onde os pobres teriam voz e terra. Para os deserdados do contestado, ele era mais que um líder, era a esperança encarnada. No dia 22 de outubro de 1912, em um lugar chamado Banhado Grande, hoje Irani, Santa Catarina, a história muda de rumo. José Maria e seus seguidores, homens, mulheres e crianças, foram cercados por tropas do Paraná, comandadas pelo coronel João Galberto. O confronto foi brutal. Os dois líderes, o coronel e o monge, morreram no combate, e aquele cemitério improvisado virou o primeiro marco da Guerra do Contestado. Mas o que poderia ter terminado ali estava só começando. Com a guerra, com a morte de José Maria, cresceu o mito que ele voltaria com um exército celestial. Os sertanejos passaram a se organizar em cidades santas, comunidades autônomas, onde dividiam o que tinham e esperavam o retorno do seu guia. Entre 1913 e 1914, o movimento cresceu. Chegou a reunir milhares de pessoas, famílias inteiras, caboclos, ex-trabalhadores da ferrovia, mulheres que lutavam e cozinhavam nos redutos. Essas comunidades representavam, sem que soubesse, um projeto radical de igualdade e autonomia popular, um Brasil que o poder não soube ou não quis compreender. E é aí que o Estado entra em cena com a força total. O governo federal, sob Hermes da Fonseca, envia o exército para pacificar a região. O general Setembrino de Carvalho adota uma estratégia de cerco e fome, cortando os suprimentos e isolando os redutos. De 1914 a 1916, o contestado vira campo de extermínio. Mais de 8.000 pessoas morreram em combate, de fome, de doença. Foi uma guerra de pobres contra o próprio país. As cidades santas foram destruídas, mulheres e crianças foram executadas. E em 1916, com a captura de Adeodato Ramos, o último líder caboclo, o conflito chega ao fim. Mas o silêncio que veio depois ainda ecoa. Hoje, pouco se fala sobre o contestado.
A ferrovia já não existe, mas as marcas delas continuam. Terras concentradas, povos invisíveis. Uma ideia de progresso que não inclui quem precisa mais, quem mais precisa. Entender o contestado é entender o preço do avanço. É lembrar que o Brasil foi construído também sobre as vozes caladas dos que lutaram por justiça e foram esquecidos. A história não está nas pedras nas cidades, mas nas cicatrizes do povo. Se esse tipo de conteúdo fez sentido para você, considere apoiar financeiramente esse projeto. Essa é a minha única fonte de renda e cada apoio ajuda a manter a história viva, com pesquisa, independência e compromisso com a verdade. A Guerra do Contestado não acabou em 1916. Ela segue dentro da memória do país que ainda busca seu lugar, porque a história não é o que passou, é o que ainda pulsa dentro de nós. E se você chegou até aqui, comenta Contestado Vive. Quero saber que essa história desperta com você. Curta, compartilha e se inscreva no canal. A história do Brasil precisa e merece ser contada com alma.